Salve família da fisioterapia pélvica. As hiperplasias de próstata são problemas evolutivos que estão aumentando conforme aumenta a expectativa de vida da humanidade. Uma delas, o câncer de próstata, exige cirurgia que por razões anatômicas vão acabar causando tanto incontinência urinária, que é a perda de urina, quanto a disfunção erétil, que é problema na ereção, a dificuldade de ter ereção, às vezes uma ausência completa de ereção por problemas relacionados à cirurgia em si. O papel da fisioterapia pélvica no combate dessas disfunções, essas sequelas pós-cirúrgicas do câncer de próstata, é que é o tema da nossa aula relâmpago de hoje. Vem com a gente. Bom, todos prontos então, lápis e papel na mão, porque hoje a gente vai tratar da famigerada cirurgia de prostatectomia radical, né? A gente vai tentar transformar nesse guia de consulta rápida no formato de aula relâmpago que vocês já conhecem super bem. A nossa aventura começa aqui então, imediatamente embaixo da bexiga urinária, que está a bexiga, né? Vai armazenar a urina durante o dia a dia para que a gente possa eliminar na hora mais apropriada, a gente possa parar para urinar e na hora que for melhor para a gente. Então, armazenada a urina aqui até a hora que a gente resolve esvaziar. Aqui embaixo, imediatamente embaixo, a gente tem a próstata. Essa aqui é a próstata, está em corte, está cortada no meio aqui, como uma laranja cortada em dois, uma maçã que a gente cortou em dois aqui, né? A bexiga cortada em dois, a próstata aqui embaixo. Né? E repara que é o pênis, né? Na sequência, a parte interna fica para dentro do corpo, a parte externa que a gente vê sempre. Tá certo? Então, aqui, reparem que saindo da bexiga, a uretra, esse caninho que leva a urina embora, né? Que esvazia a bexiga, a uretra, ela passa exatamente no meio da próstata aqui, passa no meio do pênis, né? Então, para a urina ser eliminada e fora aqui. Então, se a gente cortar, por exemplo, essa parte de trás aqui, onde passa aqui o reto e o ânus da gente aqui, se a gente corta para enxergar melhor essa parte posterior, essa parte de trás aqui da bexiga e da próstata, a gente vai ter uma imagem mais ou menos assim. Então aqui está a bexiga grandona, né, muscular, ela contrai com toda a força para empurrar lá para baixo, para expulsar essa urina do corpo na hora que a gente está urinando. E aqui a gente tem três componentes da parte sexual, da parte ejaculatória bastante importantes. A gente tem o ducto deferente, que traz os espermatozoides lá, né, no momento da ejaculação, então, um pouquinho antes da ejaculação, os espermatozoides saem lá do testículo, eles ficam armazenados aqui antes da ejaculação, só as células dos espermatozoides. Aqui a vesícula seminal armazena aquele gel espesso, viscoso, esbranquiçado, grosso, né, do sêmen, ele é armazenado, produzido e armazenado aqui pela vesícula seminal. E aqui a próstata, aqui embaixo, né, o terceiro componente que vai se fabricar o líquido prostático, que é o solvente desse gel aqui da vesícula seminal. Esse gel é altamente alcalino, né, básico, e aqui o líquido prostático ácido. Né? A gente mistura ácido com base da água, né? Então ele é para liquefazer, né, o gel aqui alguns 3 a 5 minutos depois da ejaculação, tá certo? Se a gente olha a próstata em corte de outra maneira agora, tá certo? Então aqui está a bexiga de frente agora, tá? Esse é um corte frontal aqui. A gente tem aqui a próstata, né, cortada mais uma vez que numa laranja de cima para baixo aqui. E a gente vê a uretra aparecendo bonitinho por ela aqui, né, ela descendo aqui a uretra por onde vai a urina. Então a urina passa aqui na uretra por dentro da próstata, reparem, tá? Bastante importante informação pra gente, ela desce aqui, tá certo? Então aqui a gente tem a próstata, aqui a gente tem o esfíncter interno. Esse esfíncter aqui é um músculo, tá em corte aqui, ele contrai, né, para apertar a uretra, né, e manter a urina presa aqui dentro, então, para a gente não perder a urina durante o dia a dia. Quando a gente vai urinar, esse esfíncter aqui relaxa, né, o esfíncter interno, músculo estriado esquelético voluntário, ele relaxa, e aí ele abre e deixa a urina descer, com um pedacinho do pênis aparecendo no final. Agora, uma parte fundamental para a gente entender antes de seguir aqui, né, é a inervação dessas estruturas aqui. Então, repare aqui como a gente tem a bexiga, né, a próstata imediatamente aqui embaixo, né, e o pênis na continuidade. Então, esse nervo aqui, que é o plexo inferior do nervo hipogástrico, é um nervo bastante importante, tá certo? Então, a inervação é um sistema de fios elétricos que levam informação do sistema nervoso central, lá do cérebro da gente, lá da cabeça, lá do cérebro, para todo o corpo, de todo o corpo para o cérebro. Quando a gente tem que sentir alguma coisa, o sinal vai daqui lá para o cérebro e a gente sente. Quando a gente tem que fazer alguma coisa, a gente manda o sinal lá do cérebro, o cérebro vem descendo, vem aqui e faz alguma coisa. Faz, por exemplo, o músculo contrair e assim por diante. E essa inervação especificamente, reparem, né?
ela chega aqui lá na vesícula seminal, toda essa parte aqui chega na próstata, então ela é bastante importante para o orgasmo. O nervo hipogástrico é um nervo do orgasmo bastante importante. Agora reparem, ela não acaba aqui na próstata, essa inervação ela segue, né, como se fosse passando uma estrada, passa por um bairro e segue para o próximo bairro aqui, tá certo? Então aqui a gente tem o pênis, tem o corpo cavernoso, o corpo esponjoso do pênis. Aqui os corpos cavernosos são fundamentais para a ereção, tá certo? A ereção acontece por causa dos corpos cavernosos, enquanto que a ejaculação acontece principalmente aqui por causa do corpo esponjoso. A gente tem músculos muito importantes aqui em cima para fazer a ereção e a ejaculação, o orgasmo masculino aqui. Então o comando vem lá do cérebro, lá em cima, passa pelo nervo hipogástrico aqui, passa coladinho na próstata para ir para o pênis para fazer ereção. Então o nervo que faz ereção, ele passa colado na próstata aqui. Não só isso, esse nervo aqui, ó, tem um outro bairro antes ainda, tá certo? Que o esfíncter interno, que a gente já falou dele, né? Aquele esfíncter, aquele músculo que contrai com toda a força aqui para manter a urina presa aqui. Ele é responsável por, como a gente chama tecnicamente, de continência urinária. Então, manter a urina dentro da bexiga. Esse músculo aqui, então, quando ele está lesionado, a gente tem incontinência urinária. A urina começa a vazar, ele não fecha direito, ele não garroteia, não fecha direito a uretra sair daqui. Então essa inervação, o nervo hipogástrico passa pela próstata e vai inervar o esfíncter interno e vai inervar os músculos também estriados aqui que fazem a ereção. Então continência urinária e ereção depende dessa inervação que passa coladinha pela próstata. Nessa outra transparência a gente vê aqui a bexiga, ali a próstata ali embaixo, a gente vê realmente como esses nervos, né, eles descem até o pênis aqui, corpos cavernosos esponjosos, passam ali pelo esfíncter urinário, a uretrinha ali dentro, né? Então passam coladinhos na próstata e depois vão dali pra frente, tá certo? Mas o nosso tema de hoje a gente precisa falar de um assunto bastante específico, né? Em saúde a gente gosta de umas palavras meio esquisitas, né? A palavra que a gente vai tratar hoje é a palavra hiperplasia, né? Não é uma palavra tão estranha assim, ela vem do grego, né? Ah, grego é muito esquisito, não dá para entender, mas sabe que não é tão difícil assim grego, né? Pra gente que mora aqui no Brasil, que fala português, que vem do latim, né? O latim, de onde veio o português, ele vem daqui do Império Romano, né? Então, o Império Romano aqui na Itália, a Grécia é do ladinho, eles são vizinhos. Então, a cultura deles é bastante próxima. Eles trocaram muita figurinha durante muito tempo. Aqui a linguagem é meio parecida, por mais esquisito que possa parecer o grego pra gente. Quer ver? Dá uma espiada aqui, ó. Isso aqui é um Y para eles, tá? O Y faz som de I para eles aqui. Aqui é o pi, que é o P. O P dele a gente chama de pi, usa em matemática, na verdade. Aqui, ó, a única que é mais diferente pra gente, que confunde, é essa aqui, ó. Isso aqui é um R deles, tá? É pra baixo aqui, não é P, é o R, é o Rho. Rho a gente usa em física também. Então, olha só. Y-P-E-R, hiper, tá certo? E aqui, ó, pi de novo, aqui é o lambda, que é o L deles, lambda L. O alfa, né, que é o A, isso aqui acho que todo mundo sabia. Sigma, que é o S, e outro alfa aqui, então, hiperplasia, né? Então em grego não é a coisa mais impossível do mundo de conseguir ler. Agora o que é hiperplasia, né? Hiperplasia é quando a gente tem um crescimento anormal de um tecido, tá certo? O crescimento de um tecido, tá? Hiper, a gente usa muito em português também aqui, não usa hipermercado e coisa assim e tal, tá certo? Então quando o tecido cresce porque as células nele se multiplicaram, isso é hiperplasia, tá ok? Que é bastante diferente de outra crescimento que a gente usa bastante em saúde, academia, etc. lá, que é a hipertrofia, quando o tecido cresce, mas ele cresce porque as células nele cresceram, né? Isso é completamente diferente. A gente não vai falar de hipertrofia hoje, a gente vai falar de hiperplasia quando o tecido cresce porque as células se multiplicaram, tá? Então a gente tem dois tipos de hiperplasia em saúde que chamam a atenção da gente, que são bem importantes pra gente, tá? Quando esse tecido começa a crescer, não deveria estar crescendo, se multiplicando dessa forma anormal. Tem a hiperplasia benigna, a palavra vem de bem, e a hiperplasia maligna, que a palavra vem de mal, aqui também é próximo do português da gente, né? Benignos é uma coisa que faz o bem e malignos é uma coisa que faz o mal. É uma palavra bem mal escolhida, porque benigno... A hiperplasia benigna não faz bem para ninguém, ela faz mal, faz bastante mal para o sistema urinário, né? Agora, a maligna, ela tem esse nome porque é o carcinoma, é o câncer, é aquela que causa, que tem risco de morte, né? A gente sabe, bem, é uma situação mais complicada, tá certo? A benigna não tem risco de morte, mas ela causa problemas também, tá certo? Bastante problemas. Vocês lembram, então, que a uretra passa por dentro da próstata aqui? Olha lá, a uretra passando dentro da próstata, né? E o que acontece é que a próstata, pessoal, no Homo sapiens,
A carcaça da gente foi adaptada aí para viver bem até 35, 40 anos no máximo. Não é à toa que a gente troca de dente aos 9, 10, né? Já é mais ou menos a metade da idade para chegar na idade reprodutora. A natureza quer que a gente se reproduza e pronto, pode morrer, tá bom, né? Que a gente não funciona mais assim. Hoje a gente mudou tudo isso, né? De 150 anos para cá, a expectativa de vida passou dos 35 anos para 80 anos praticamente, né? E o corpo tem coisas que não estão adaptadas. A próstata, ela cresce pro resto da vida, né? Então quem viveu o suficiente vai ter problema de próstata, porque ela está sempre crescendo. Agora imagina comigo, se ela está sempre crescendo, ela cresce para fora aqui, né? Tá certo? Só que ela também cresce para dentro aqui, ó. Tá? Ela cresce para dentro, ela acaba estenosando, como a gente chama em saúde, fechando a uretra aqui. Pô, a uretra é para sair urina. Aí a pessoa não consegue urinar, ela tem retenção urinária. Isso é um problema silencioso, ele vem acontecendo de pouquinho em pouquinho, né? Bastante complicado, bastante complicado. Então, se você tem mais de 50 anos, tá certo? Especialmente o pessoal mais de 60 anos que está experimentando qualquer situação dessas aqui, ó, hesitação, dificuldade para começar a fazer xixi. Eu vou lá urinar e tenho dificuldade, não consigo começar a urinar. Ou eu percebo que o meu jato está ficando fraco. Isso aqui é mais difícil porque é que nem perceber que o jato está ficando fraco, ele não fica da noite pro dia. Isso é que nem ver uma planta crescer, é mais difícil. Mas se o jato está muito fraquinho, eu lembro, poxa, 20 anos atrás não era assim, o jato era mais grosso. Bandeira vermelha também, vão correr para o médico urologista para dar uma conferida, porque quanto mais cedo a gente acha essa hiperplasia benigna de próstata, mais fácil é o tratamento. É tratamento com remédio, né? Com medicação. Agora, se não tratar logo, daí precisa fazer cirurgia. Cirurgia é sempre um negócio complicado, ainda mais nessa área aqui, né, que mexe em toda a parte sexual, parte urinária, tudo junto aqui. Então, melhor dá para tratar com medicamento, melhor. Outra coisa, jato bipartido, né, aquele jato que sai em dois, duplo, também tem que prestar atenção, pode ser uma obstrução da próstata aqui. Fluxo longo, aquela pessoa que demora demais urinando, e principalmente quando esse fluxo longo começa a ficar intermitente, começa a ficar aquele tss, 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 né? A pessoa que não faz uma urina, não urina tudo de uma vez ali. E principalmente, pessoal, a hematúria, que é o termo técnico para sangue na urina. Se aparecer o sangue na urina, dificilmente vai ser câncer, não se apavore, mas já é sinal de que a gente muito provavelmente vai ter uma obstrução bastante importante e já antiga da próstata aqui, que já está machucando a bexiga e sai sangue na urina, que é sinal de que a tua bexiga já está toda machucada, vai ser difícil de recuperar. Então, pessoal, tem que ir logo, não pode deixar. Então, por isso que é importante fazer os exames prévios, aqueles exames de rotina, não é verdade? Tá? Então, essa ideia da hiperplasia benigna, a gente tem que cuidar, ficar atento aí nas bandeiras vermelhas, nos sinais clínicos que podem mostrar que a gente está com problema, tá certo? E a hiperplasia maligna, né? Hiperplasia maligna, aquele tema complicado, né? Para hiperplasia maligna, a gente tem que prevenir, não tem outro remédio, tá certo? O pessoal diz assim, a ideia lá do Novembro Azul é justamente levantar essa bandeira da prevenção. Por aí o pessoal diz, pô, mas para quê? Eu vou no médico procurar doença? Pois exatamente, no caso de câncer, a gente tem que ir no médico procurar doença, porque se a gente deixa a doença encontrar a gente, aí é tarde demais. Muitas vezes já não tem mais o que fazer, o câncer já tomou o corpo todo, a gente tem pouco tempo de vida. E não tem como deixar isso acontecer, pessoal, porque todo câncer começa com uma célula só, uma célula. Então, se é uma célula, ele começa pequenininho. Então, quando a gente encontra cedo, vai fazer uma cirurgia para tirar um grão de arroz, um grão de feijão dali de dentro, né, e não vai ter mais comprometimentos dali por cima. Por isso que é tão importante a prevenção, por isso que é importante levar a sério a prevenção, tá certo? O câncer, o câncer de próstata, por exemplo, ele começa pequenininho, né? Esse aqui é o estágio T1, que tecnicamente se chama, né? Ele está pequenininho, ele não é sintomático e não é palpável, quer dizer, a pessoa não sente nada. E mesmo no exame do toque retal, que ele vem por aqui, ó. Por que o toque é importante, né? Ele vem por aqui, a gente palpa e consegue perceber, o urologista vai palpar e perceber se essa próstata está endurecida, se tem algum grãozinho de arroz ali dentro, alguma coisa que chama atenção. Esse aqui ainda está muito pequenininho, não dá para perceber. Só que dali para frente, esse câncer aqui, ó, já está pouco maior,
Se o médico palpar que ele pega, ainda está pequeno, reparem aqui, ó, como ele está pequenininho num lobo só, né? Isso aqui é um T2 num lobo só, diferente do T2 nos dois lobos. Isso aqui é um T2 grande já, que está tomando uma boa parte da próstata, já pegou ducto ejaculatório, então esse camarada aqui já vai ter sintoma ejaculatório, né? O sêmen já não vai mais estar tão espesso, etc. Já vai estar meio aguado, porque o líquido prostático desce, mas o gel da vesícula seminal e espermatozoides não conseguem passar por causa desse bloqueio dessa hiperplasia, esse tecido canceroso que está crescendo aqui. Então, esse aqui já é palpável, já é possível de diagnosticar, embora não tenha muito sintoma às vezes, né? Aí depois a gente já tem o T3, como chama, já é um câncer que ele já começa, já saiu da próstata, tá certo? É o invasor. Então ele está crescendo, crescendo, crescendo e começa a pegar tecidos adjacentes. Esse aqui a cirurgia já é mais complicada. Tá certo? Tem outros ainda que são mais invasores ainda, que pode pegar tecido da bexiga, pode pegar aqui vesícula seminal, né? Toda essa região, então depende do tamanho que ele está. São cânceres muito grandes, essas pessoas já demoraram demais para procurar ajuda para fazer os exames, né? Por isso que tem que pegar enquanto é pequenininho. Enquanto é pequenininho o tratamento é fácil, é tranquilo e a sobrevida é altíssima, tá certo? Para não deixar virar como esse aqui, um T4, lembra, pessoal, começa de uma célula. Como é que tu vai deixar isso aqui ficar desse jeito, né? Isso aqui é um absurdo, não pode acontecer. Isso aqui é um metastático, né? Que faz metástases, terríveis metástases, que manda um pedaço de câncer pro resto do corpo. Isso vai parar dentro do osso, do cérebro, dos pulmões, do fígado, em tudo quanto é lugar, né? Muito difícil de tratar. Então, pessoal, como é que faz o exame? Tá? O exame são 3 coisas. Tem um toque retal, por via retal a gente vai aqui, palpa, o urologista vai conseguir perceber então se tem alguma coisa errada, alguma coisa que chame atenção. O famoso exame do PSA, que é um exame de sangue, porque ele mostra a quantidade de antígeno da próstata, que é só uma molécula pequenininha que a próstata produz, né? Então ela tem pouquinho no sangue. Se tiver muita no sangue da gente, então é sinal que a próstata está muito grande. Então, muito provavelmente ela sofreu uma hiperplasia. Tem muito tecido prostático no teu corpo, está jogando o PSA para o alto. Tá? Ah, que legal, então tem exame de sangue, não preciso fazer o toque, não vou levar dedada. Não é assim, colega, porque é o seguinte, o PSA nem ele vai ter que estar, a próstata já tem que estar muito mal para o PSA levar muito, tá certo? Então o toque ele é o mais preciso ainda, a gente tem que juntar todas as coisas aqui para ter um exame preciso. Isso aqui é ultrassonografia, o ultrassom ele vai por via anal também para tentar olhar melhor o tecido prostático, como é que ele está. Então entra com o cabeçote do ultrassom por via anal aqui para tentar dar uma espiada nessa próstata. Mas o principal, pessoal, é toque PSA, tem que fazer os dois. Muitos lugares do Brasil, pessoal aí dizendo que não precisa fazer toque, não tem necessidade. Precisa, pessoal. E puxa vida, é um toque só. Tá certo? Isso é uma palpação para evitar um câncer, para que vocês não sumam da família de vocês, não deixem ninguém sofrendo aí. A gente tem que continuar vivendo, não pode morrer por uma situação que pode ser evitada, tá certo? Então, novembro aí todo mundo fazendo os exames preventivos de próstata, porque se pega no comecinho, se pega aquele câncer que está só na próstata, né? Os in situ, como os médicos gostam de chamar, quando ele está no local aqui, né, a cirurgia é bem mais simples. Porque aqui para resolver a cirurgia, o câncer está ali, a gente não pode deixar ele crescer, o câncer ele é maligno, né, ele quer dizer, ele toma tecido, ele se espalha pelo corpo, então tem que tirar ele dali rápido. Boa notícia que é que por via retal a gente consegue palpar a próstata, consegue chegar e perceber se está acontecendo alguma coisa errada com essa próstata, mesmo ela sendo um órgão interno. Imagina, coração, fígado, não tem como chegar lá, né? Que a próstata a gente consegue chegar lá, palpar, ver se tem alguma coisa errada e poder operar. Só dá para operar aqueles estágios in situ, né? O T1 não dá para diagnosticar, mas o T2, quando diagnosticar que ele está dentro da próstata, ainda opera e fica tudo bem. O T3 opera também, aquele que já começou a sair da próstata, mas aí tem que fazer radioterapia, tem que fazer outros tratamentos bastante agressivos para diminuir o tamanho do tumor, para matar aquele tecido mais em volta, né, enxugar um pouquinho aquela área cirúrgica para diminuir o tamanho da cirurgia. Então pessoal tem que pegar cedo, não tem outra maneira. E como que funciona a cirurgia? Vocês lembram aqui que a inervação passa aqui atrás, né, vai ser removida a próstata. Qual é o problema de remover a próstata aqui, pessoal? Que a próstata já está removida, vocês estão vendo? Não está a próstata ali, ó. A bexiga foi puxada, essa parte de baixo da bexiga foi puxada aqui para baixo, né? Unida na uretra aqui. Só que nisso a próstata foi removida com a inervação. Estão vendo esses cotoquinhos aqui, ó? Então uma parte da inervação que vai para a próstata acaba sendo removida. Eventualmente uma parte da inervação que desce lá para o esfíncter interno, responsável pela continência urinária, e para o pênis, para os corpos cavernosos esponjosos responsáveis pela ereção, vai ser destruída também. Então tu volta com incontinência urinária,
e com disfunção erétil. Essas são as sequelas da cirurgia da prostatectomia radical. Quanto maior for a cirurgia, mais difícil é de economizar a inervação. Lembra, são aqueles nervos saindo, né, passando de um bairro para o outro. Aqui a gente pegou uma parte da estrada e cortou uma parte da estrada, tá certo? Ela não vai conseguir chegar dali para frente tão bem, tá? Perda de urina, tá certo? Aqui, agora o interessante é que o esfíncter interno aqui ele é responsável por 60% do fechamento uretral. Então, dizemos que ele for completamente denervado na cirurgia mais complicada do mundo possível, que destruiu completamente a inervação dele, tu perde 60% do fechamento. Os levantadores do ânus, os músculos mais fortes que a gente tem para o fechamento ali, eles ainda estão fazendo 40% do fechamento uretral. Quer dizer, a gente ainda consegue trabalhar um pouco para recuperar um pouco dessa incontinência, a gente não perdeu toda a incontinência. Agora, corpo cavernoso, corpo esponjoso, os músculos isco, cavernosos e bulbo cavernosos, eles são responsáveis 100% da ereção e orgasmo. Então, se tu tem uma cirurgia que destrói toda a inervação aqui, tu perde 60% do fechamento uretral, mas perde 100% da ereção e da ejaculação, do orgasmo, etc., porque são os músculos que vão fazer a ereção aqui, tá certo? Então, prevenção, pessoal. Agora, se a gente teve denervação, se a gente tem músculos sobrando ainda aqui, porque assim, hoje quanto melhor for o cirurgião ali, quanto mais caprichoso ele for, mais inervação ele vai conseguir deixar. Em cirurgias, quando pegaram câncer bem no comecinho, tá certo? E quando consegue deixar a inervação aqui, quer dizer que esses músculos aqui, tanto o esfíncter quanto do pênis, eles vão estar funcionando bem ainda, tá certo? E aí a gente consegue ter fisioterapia, né? Então, quanto mais precoce for o diagnóstico, quanto mais caprichoso for o cirurgião, mais vai sobrar inervação, melhor vão estar os músculos. E se tem músculo ali, a gente pode tratar com fisioterapia pélvica, tá certo? Então, quando a cirurgia aqui destrói a inervação que vai para o rabo do esfíncter, ele faz, como a gente falou, 60% do fechamento uretral. Mas os levantadores do ânus, que são os músculos grandões que tem aqui embaixo, tá certo? Eles fazem outros 40% do fechamento uretral. Então aqui vocês têm a uretra, né? Então esfíncter liso aqui em volta, todo esse sistema aqui, junto com o rabo do esfíncter, fazem 60% do fechamento uretral. Os levantadores do ânus, ó, como a uretra passa aqui por dentro, ó, o pênis passa por aqui, né? Ele passa aqui. Quando esses músculos contraem para cá, eles garroteiam, eles trancam o pênis, empurram a uretra aqui, né? Amassam o pênis e amassam a uretra contra o osso púbico que tem aqui, tá certo? E ajudam a fechar também, fazem 40% do fechamento uretral. Então, mesmo que tiver uma destruição muito grande do esfíncter interno, a gente consegue, com fisioterapia pélvica, trabalhar os levantadores do ânus, porque é outra inervação, não mexe nessa inervação durante a cirurgia da próstata, esse músculo está saudável, a gente consegue fazer ele trabalhar mais um pouco acima da capacidade dele para compensar a destruição parcial desse esfíncter aqui durante a prostatectomia radical. Então a gente consegue compensar a função urinária, consegue melhorar a função urinária trabalhando com levantadores do ânus, né? Lembra, então, esfíncter interno 60% da continência urinária, os levantadores 40%, a gente vai trabalhar esses 40% para eles virar 50%, 55%, quem sabe até 60%, compensar da melhor forma possível, ajudar a fechar, porque aqui também tu não vai ter uma destruição completa do esfíncter, né? Quantos por cento destruiu? Quantos por cento de inervação não conseguiu ser preservada? Pode perder 10, 20, 30, 40% da inervação, e é essa matemática que a gente vai ter que fazer para recuperar a função urinária. Então o segredo aqui, pessoal, reforço de levantadores do ânus, esse é o coração da fisioterapia pélvica na cirurgia de prostatectomia radical. E propósito cirúrgico, a questão da disfunção erétil. Então os músculos aqui, tanto o bulbo cavernoso quanto os isquiocavernosos, são músculos aqui que vão fazer ereção, né? E principalmente o bulbo cavernoso aqui, o orgasmo, a ejaculação vai empurrar, bombear o sêmen para fora. Reparem que aqui no caminho, quando a próstata é retirada, a inervação que vai para cá também tem problema. A gente sabe que ereção é pressão sanguínea dentro dos corpos cavernosos. Quanto mais pressão dentro dos corpos cavernosos, melhor, mais forte é a ereção e, portanto, maior, mais forte é a sensibilidade aqui do pênis, né, no corpo cavernoso, os corpos esponjosos aqui, tá? O interessante, então, pra gente é que os músculos isquiocavernosos e o músculo bulbo cavernoso, eles fazem 100% da função sexual masculina. Quer dizer que se a gente tiver uma destruição completa da inervação aqui, o camarada perde 100% da função sexual. Ele não tem mais ereção, não tem mais sensibilidade, não tem mais como funcionar a parte sexual. Mas, como a gente falou, modernamente as cirurgias estão cada vez melhores, os cirurgiões estão cada vez mais afiados aí no trabalho, então a cirurgia robótica ajuda bastante também a preservar a inervação. Quanta inervação foi preservada é quanta função desses músculos a gente vai ter no final da cirurgia e, portanto, quanta função vai sobrar.
Em fisioterapia, a gente costuma dizer que enquanto sobrou uma, duas, três, quatro, cinco fibras musculares que sejam vivas, a gente pode reforçar com toda a força, né? Com toda a potência que a gente pode. A gente vai fazer reforço dos levantadores do ânus como técnica fisioterapêutica. Por quê? Porque reforçando os levantadores, né, o protocolo que a gente anda de mandar o paciente contrair com toda a força, né, vai fazer os músculos superficiais contraírem também e recuperarem uma parte da função. Como é que a gente treina então, né, esses levantadores do ânus? É o que todo mundo quer saber. Em fisioterapia pélvica, a gente tem um algoritmo de avaliação bastante preciso, né, bastante interessante, que segue toda essa sequência aqui para chegar no nosso querido diagnóstico cinesiológico funcional. Tá aqui no topo do vídeo aqui o link para esse vídeo aqui que ensina avaliação em fisioterapia. O diagnóstico cinesiológico funcional vai te mostrar qual é o tipo de músculo e que tipo de problema esse músculo tem, tá certo? E o coração do tratamento aqui daqui para frente, das técnicas que a gente usa, tá? São especialmente no caso de reforço do assoalho pélvico, o protocolo dos 5Fs. A gente tem um vídeo também dos 5Fs, tá o link dele aqui para você seguir na descrição. E o que a gente vai seguindo aí, uma primeira fase de ensinar a contrair, a encontrar os músculos do assoalho pélvico, onde que eles estão, como que eles funcionam. Depois uma fase de dar coordenação motora para esses músculos do assoalho pélvico, fazer eles funcionarem realmente da melhor forma possível, para depois partir para o reforço. Então é ganhar força, explosão e endurance. Então força é a capacidade de levantar uma cadeira do chão, força para levantar uma cadeira do chão. Explosão é a tua capacidade de fazer isso rápido, é mais difícil, então tem força explosiva, né? E endurance é a capacidade de tu ficar segurando a resistência, quanto tempo tu consegue ficar segurando essa contração. Dali para frente, em fisioterapia pélvica, a gente começa com treinamento funcional, que é essa quarta e quinta etapa, tá? A quarta etapa, o dar seguimento aqui, é o treinamento funcional no consultório com o fisioterapeuta. Vários exercícios que o paciente vai fazer. E a quinta etapa é o exercício funcional durante a vida do paciente, atividades de vida diária dele, para ele treinar isso aí para o resto da vida. Então, a fisioterapia pélvica tem um algoritmo bastante avançado de reforço dos músculos do assoalho pélvico, que com certeza vai ajudar bastante esse paciente de prostatectomia radical, tá certo? Eventualmente, para a parte urinária, a gente vai precisar fazer essa reprogramação neurocentral também da pré-contração, quando na ficha de avaliação da gente, a gente percebe que o paciente na tosse e na manobra de Valsalva não está contraindo o assoalho pélvico. Então, em sequência, diminuindo o nível de consciência, a gente vai treinando os músculos do assoalho pélvico. Fundamental isso aqui para recuperar a função urinária. Isso faz parte do quarto e do quinto F, né? Especialmente do quarto F, recuperação e treinamento funcional para recuperar também a pré-contração, que é essa contração que o assoalho pélvico faz como defesa para a gente no dia a dia. Toda vez que a gente tosse, espirra, levanta um peso, o assoalho contrai automático, fechando a uretra e não deixando vazar a urina, tá certo? Uma dúvida muito comum do pessoal é se eu tenho que treinar, primeiro tratar a parte urinária para depois tratar a parte sexual. Não, pessoal, o treinamento muscular do assoalho pélvico é um só. O que a gente pode fazer é adaptar as técnicas, a gente pode tentar, por exemplo, fazer uma eletroestimulação acessória nos músculos superficiais do assoalho pélvico junto com o reforço muscular. Não adianta fazer eletro sozinho, isolada, né? A gente pode fazer o treino os levantadores do ânus e com os eletrodos nos músculos superficiais do assoalho pélvico tentar auxiliar, né? Fazer um treino ativo assistido por eletro nos músculos superficiais do assoalho pélvico, né? Posicionar os eletrodos ali então nos músculos superficiais para a gente tratar superficiais e levantadores ao mesmo tempo, tá certo? Essa é então a fisioterapia pélvica para os pacientes que passaram pela prostatectomia radical. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí na descrição, procura a gente nas nossas mídias e é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Um beijo grande, cuidem-se muito.